Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um quadro nessa semana. Quadro Guia de Estudo do canal Seta do Concurseiro. Iremos falar sobre como acelerar a memorização. Hoje, vícios de leitura. Você já percebeu quantos vícios existem em nossa leitura? Já percebeu que quantas vezes estamos lendo e aí fica aquela vozinha na nossa cabeça, como se alguém estivesse ditando para que você entendesse o texto? A leitura, ela faz parte da vida do concurseiro como de qualquer outro estudante. Não tem como absorver um determinado conhecimento sem a leitura, porque o texto ele é uma forma acessível, seja em PDF, no meio eletrônico, seja em material impresso, é através do texto que nós chamamos contato com determinados materiais. É através do texto que nós fazemos o resumo até da videoaula que assistimos. Então, o texto faz parte da realidade da vida do concurseiro. Como poderei tirar melhor proveito da minha leitura? Como poderei evitar determinados vícios em minha leitura para que eu ganhe produtividade nesta ação? Coloquei aqui um quadro comparativo entre uma leitura silábica e uma leitura visual. Uma forma interessante de acelerar a nossa leitura é pararmos de ler sílaba a sílaba, pois a leitura de sílaba a sílaba ela é muito mais demorada do que uma leitura visual, uma leitura que pega frase a frase. Isso facilita bastante para o entendimento. Muitos têm medo de fazer essa leitura frase a frase, com medo de perder a essência. Se você analisar, para você entender um texto, ou até mesmo uma palavra, necessariamente você não precisa lê-la. Ao você ver o símbolo da Coca-Cola, você já sabe o que representa esse símbolo. Ao você ver o símbolo do McDonald's, você já sabe. A leitura visual ela é muito mais dinâmica quando você, com um conhecimento e um vocabulário mais apurado, mais enriquecedor, você terá acesso a determinada leitura vendo a palavra do que lendo sílaba a sílaba. A leitura sílaba a sílaba ela é muito mais lenta. A leitura sílaba a sílaba, pelo fato de ser lenta, nós acabamos o quê? Divagando. Divagando. Leitura sílaba a sílaba é devagar. Eu fico viajando. Quantas vezes você está lendo e quando você percebe, você para, o que eu li? Quantas vezes você está lendo e está pensando em outra coisa ao mesmo tempo? E aí você acaba fazendo o quê? A regressão. Você acaba voltando ao ponto inicial que você começou a ler, porque você percebeu que sílaba a sílaba foi sendo absorvida, mas não houve uma contextualização. Percebo isso em salas de aula, quando eu estou ditando ou escrevendo, e eu percebo o aluno copiando letra a letra, sílaba a sílaba, palavra a palavra. E eu digo durante meus ditados, grave a frase, não grave a palavra. Porque de palavra em palavra, quando você termina de escrever, você não sabe o que escreveu. Se você gravar a frase, aquilo vai fazer sentido para o aluno, vai fazer sentido para o candidato. Vamos dar uma olhada nesse ponto comparativo que eu coloquei no quadro. Regressão, quando eu fico toda hora voltando ao início da leitura, porque eu fiz uma leitura desatenta. Ao invés da minha leitura ser silábica, fazendo com que eu perca a concentração, eu começaria a fazer uma leitura de frase a frase, a essência da frase. Existem até técnicas de você reduzir a área da leitura. Você pega uma página e você reduz a área da leitura, porque, na verdade, a essência está no centro. Existem técnicas de leitura dinâmica, de uma leitura verticalizada, porque uma leitura linha a linha, você perde muito tempo e existem várias sílabas que não fazem um sentido
significante naquela frase. Já a frase, você vai pegar a ideia no geral. Evite a regressão, leia frase a frase. Subvocalização, o que é isso? É quando você começa a ler, e essa leitura faz com que fique uma vozinha na sua consciência ditando para você. Essa ação é uma ação que herdamos desde a criança, quando faça a leitura silenciosa, leia para você. Eu digo muitas vezes, durante o meu ensino presencial, que é necessário você ter momento que ensina para você mesmo. Então, ao invés de você somente ler a matéria, por que você não usa um quadro e começa a ensinar imaginando que você é um aluno? Eu falo isso com meus alunos. Isso é interessante, porque dentro de uma pirâmide de aprendizado, ler você aprende muito menos do que ensinar. Então eu falo isso para eles, ensina. Não é a subvocalização que você vai ler e ficar repetindo para você mentalmente. Esse momento é um momento de absorção do conteúdo. Não é um momento de você estar oferecendo o conteúdo. Então, a subvocalização você deverá evitar fazendo a visualização da palavra. Não entendi. Se você lê sílaba a sílaba, você vai ser obrigado a ficar repetindo as sílabas na sua cabeça para que a palavra se forme. Se você começa, ao invés de ler sílaba a sílaba, identificar a palavra, você vai acabar diminuindo a subvocalização. Isso é uma técnica. Toda técnica ela pode ser atingida para aquele que a pratica. Então, não é excelência, não é natureza, não, é técnica, é exercício, é a prática. Quanto maior a prática da leitura, melhor você lê. Vamos lembrar nossa primeira sessão de cinema legendado. Você lembra disso? Eu acho até hoje isso muito engraçado. Porque eu fui pro cinema com a minha avó. E aí eu comecei a assistir o filme King Kong naquela época. Comecei a assistir o filme. E aí eu começava a ler, né? O personagem... Passava a cena. Daqui a pouco mudava a cena e eu começava a ler de novo. Passava a cena. Eu não conseguia terminar de ler antes que a cena fosse trocada. Eu parei de ir ao cinema por causa disso? Não. A frequência de assistir filme legendado fez com que hoje eu consiga ler a frase, consiga olhar para o lado, pegar uma pipoca, beber um refrigerante e a cena é trocada. Eu habilitei a minha visão, porque quem lê não são os olhos, é o cérebro. Eu habilitei o meu cérebro a ver a tela e ler em uma tacada só. Eu não fiquei lendo palavra por palavra, porque a cena será trocada. Eu comecei a olhar e ler em uma dinâmica, ler uma leitura periférica. Faça isso na sua literatura. Imagina como se fosse a tela do cinema e faça uma leitura periférica, que você vai entender, assim como você entende no cinema, a leitura do seu PDF, do seu livro. Leitura visual. Lembra do cinema? Leitura com subfocalização é o cinema antigamente que a tela passava e você acabava não lendo tudo que estava ali sendo exibido. Outro erro interessante é você ler movimentando a cabeça. Não é a cabeça que tem que se movimentar para a leitura ser produtiva, e sim os olhos. O treinamento dos olhos. Os olhos é que necessitam ser movimentados e não a cabeça. O olho sendo movimentado com maior velocidade, e isso é feito através da prática, do treino, você vai conseguir captar uma quantidade muito maior de símbolos gráficos que o cérebro irá interpretar, gerando uma ideia sobre aquele assunto. Movimentar os olhos ao invés de movimentar a cabeça. Ler devagar, divagando. Rápido, concentrado. Isso é bem interessante. Muitos acham que a leitura rápida eu não vou entender, porque eu estou lendo rapidamente. Muito pelo contrário. Se você ficar lendo devagar, o seu cérebro vai se distrair e ele vai acabar pensando em outras coisas. E a leitura vai ser vocalizada, ou melhor, subvocalizada, e você não vai entender.
necessitando fazer a regressão. A leitura rápida obriga o teu cérebro a ficar atento, ficar concentrado. E você pode utilizar o dedo como uma guia para fazer essa leitura mais rapidamente. Não entendeu? Use o dedo e comece a ler. E verifique a velocidade da sua leitura. Você pode usar um cronômetro para fazer a medição. Terminou aquele texto? Você agora poderá fazer novamente a leitura, movendo o dedo de uma maneira mais rápida. Você vai verificar que essa leitura mais rápida, ela vai favorecer que você adquira um conhecimento muito maior dentro do mesmo período de tempo. Esse é o quadro comparativo bastante interessante para percebermos que o vício esse que até hoje não incomodou, poderá ser eliminado e você começará a produzir muito mais em suas leituras, ok? Então, a grande dica é, se o cérebro necessita visualizar ao invés de ler, o ideal é que você comece a ler mais. Quanto maior o vocabulário você tiver, maior vai ser o reconhecimento desses símbolos pelo cérebro. Então, o que você precisa fazer? Aumentar a frequência da sua leitura. Frequência de velocidade e frequência no hábito da leitura. Para fazer um reconhecimento muito maior, você deverá usar o dedo como guia para estar avaliando o seu tempo de leitura. Você deverá fazer uma leitura mais concentrada e, para isso, a rapidez vai favorecer essa concentração. E, no mais, o que você precisa fazer é uma constante avaliação. Porque somente através da avaliação você vai perceber se essa leitura mais rápida ou essa leitura natural fará a diferença no seu estudo. Canal Seta do Concurseiro, quadro Guia de Estudo. Estamos apresentando agora a oportunidade de você aprender a memorizar mais. Comente em nosso quadro, dê sugestões de novos assuntos. Toque no sino para receber a notificação, porque o canal Seta do Concurseiro e o quadro Guia de Estudo foi feito para você. Um abraço do Play e até mais!